Veja o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Vejam só, isso está ligado com o elogio do versículo 6. Por que o Senhor Jesus deixou os nicolaítas aqui embaixo e não colocou nos elogios lá em cima? Para poder fazer o quiasmo, que é essa estrutura que vocês estão vendo aí. Então ele conclui os elogios no versículo 6 e não no 3, como seria de se esperar. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja o 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aí o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, vocês que têm perseverança, vocês que suportaram as provas por causa do meu nome e não se deixaram esmorecer, por favor, tomem uma atitude que é condizente com o que vocês fizeram até agora. Até agora vocês não foram perseverantes? Até agora vocês não deixaram se esmorecer? Então lembra disso, lembra das primeiras obras, arrependam-se e voltem à prática daquelas primeiras obras de onde vocês nunca deveriam ter caído. E então qual que é o centro? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Este é o centro da mensagem, um quiasmo. Então é uma estrutura montada para mostrar aquilo que é mais importante no texto, ok? Então eu preciso olhar para esse quiasmo e perceber uma coisa: o que é mais importante nesse texto para nós, para o nosso coração, é exatamente a observação do quão triste, do quão severo é que uma igreja perca o seu primeiro amor. Este é o ponto principal. Por isso a mensagem do Senhor Jesus: uma carta a uma igreja sem amor, uma carta a uma igreja que parou de amar. Vejam só, pode passar. Por que essa igreja perdeu o seu primeiro amor? O que causou este problema? Como que nós chegamos ao esfriamento, nos envolvendo cada vez mais com trabalho, atividades e coisas do dia a dia, a ponto de perder o primeiro amor? O que acontece? Especialmente nessa igreja aí, eles lutaram tanto pela verdade, que eles consideraram a luta pela verdade como sendo o grande objetivo da vida deles. E quando eles fizeram isso, eles valorizaram e se apoiaram sobre um único item das ordens do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não deu a única ordem a respeito de nós vivermos e andarmos na verdade. Ele disse que nós deveríamos dar testemunho da verdade, mas ele também disse que nós deveríamos amar, como ele amou. Existe um outro equívoco, que é aquele equívoco que nós vamos ver numa dessas cartas, de gente que se dedica tão somente, ou igrejas que se dedicam tão somente ao amor, mas abandonam a verdade. E o resultado nunca vai ser bom. A igreja, a vida do cristão, está montada sobre esse binômio que emana de Cristo: amor e verdade, amor e testemunho. Nós lemos o texto do Evangelho de João, capítulo 15, e lá no texto do Evangelho de João, no capítulo 15, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que não há amor maior do que este, em dar alguém a vida por seus amigos. Quem são os amigos do Senhor Jesus? Aqueles que conhecem e andam nos seus mandamentos, ou anda na sua verdade. Mas mais do que isso, lá no final, lá no versículo 27, no versículo 26 e 27, o Senhor Jesus disse: olha, eu enviarei o Espírito, ele vai guiar vocês na verdade, ele vai dar a vocês condição de dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus começa falando de amor e termina falando de verdade. E o que ele está dizendo? Está dizendo então que tanto a verdade das Escrituras quanto o amor são duas peças fundamentais para a estruturação, para a perseverança e para o êxito da obra da igreja. É amor e verdade. Essas duas coisas precisam andar juntas. É interessante olhar para a vida de um novo convertido. O novo convertido sempre tem uma perspectiva muito interessante a respeito da vida. Primeiro, ele percebe que ele esteve durante muito tempo enganado e cego.
E por isso ele quer fazer o quê? Ele quer contar para todos os seus amigos a verdade. Durante muito tempo ele viveu distante do Senhor, então o que acontece com ele? Quando ele é convertido por Cristo Jesus, parece que o coração dele fica inflamado de amor. Mas não apenas parece, isso é real. O amor de Cristo é derramado em nossos corações. É o que a palavra de Deus diz. Deus nos amou primeiro e por isso o que acontece conosco? Nós passamos a amá-lo. E não só a Ele, mas aqueles que estão ao nosso redor. Então o início da vida cristã é marcado por dois aspectos que são muito claros na vida de um novo convertido: verdade e amor. E o grande risco de uma igreja, como nós estamos vendo no caso da igreja de Éfeso, é abandonar uma dessas duas coisas. E a igreja de Éfeso abandonou o amor. Eu diria que o que acontece na maioria das igrejas é que elas abandonam as duas coisas. Abandonam a verdade e abandonam também o amor. E recuperar essas coisas não são fáceis. O que nós estamos vendo no cenário nosso, brasileiro, é realmente uma torre de Babel no que diz respeito a igrejas. Tem igreja que não sabe, não faz a menor ideia para que lado fica a verdade. Porque é uma igreja que está absolutamente, ou são igrejas construídas sobre o pensamento de mestres, de líderes, de chefes, autocratas, que ditam o que a igreja deve pensar, o que os cristãos devem acreditar. A verdade não é determinada pela palavra de Deus e pelo Espírito, mas é determinada pela opinião de indivíduos. Nós estamos num cenário em que tem muitas igrejas que conhecem a verdade, mas não conhecem nada de amor. São secas, são frias, chegam a ser quase calculistas. E nesse cenário tem igrejas que acham que conhecem o amor, mas é difícil de você identificar realmente o amor verdadeiro de Cristo Jesus num lugar onde as verdades a respeito de Cristo não estão presentes. E então é um amor humano, é um amor personalista, é um amor humanista, onde o homem está no centro, e o que determina o contorno dessa igreja é aquilo que o homem gosta. Esse não é o amor do qual João está falando, do qual Jesus está falando. E nesse ambiente o grande desafio para nós, irmãos, é o desafio de perseverarmos na palavra de Deus e no amor que emana do coração de Deus. E aí, fazendo uma crítica pessoal, a nossa igreja enquanto denominação parece ser uma igreja que tem lutado pela verdade, mas de uma forma muito fria e de uma forma muito seca. E quando é que a gente percebe essa sequidão e essa frieza? Exatamente na maneira como nós nos dedicamos às coisas do Senhor. Nós lembramos das coisas do Senhor 5 minutos antes do horário de começar. Nós lembramos do culto quando falta 5 minutos para começar. E a gente troca de roupa de qualquer jeito, não penteia o cabelo e sai correndo para vir para a igreja. E chega atrasado. E às vezes ainda perturba quem chegou mais cedo. Isso é falta de amor. Nós não enxergamos as pessoas, não conversamos com as pessoas, apenas cumprimentamos: oi, tudo bem? E não damos a menor atenção para elas. Quem trabalha com sociedade interna, daí que você percebe isso mais. Porque você vê o desinteresse total das pessoas pela obra que é do Senhor. E normalmente o indivíduo, ele imagina que ele está seguindo um líder qualquer. Então, participar significa ajudar o cara a ser bem sucedido. Não participar significa atrapalhar alguém de quem eu não gosto. Então a gente está sempre decidindo se a gente vai ou não vai fazer alguma coisa na igreja, numa sociedade interna, simplesmente para ajudar ou atrapalhar alguém que está na frente. Em todos os sentidos isso é falta de amor. No fundo, nós somos uma igreja que se diz defensora da verdade, que não conhece nada a respeito da verdade. Porque a verdade começa exatamente com amor. E é isso que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso. Vocês fazem um montão de coisas boas, mas vocês perderam aquilo que dá significado ao que vocês fazem. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês estão fazendo as coisas para cumprir tabela. Vocês estão fazendo as coisas com o sentimento errado. Defender a verdade com raiva não é defender a verdade. Defender a verdade com ódio não é defender a verdade.
Defender a verdade simplesmente para encontrar quem está certo e quem está errado não é o propósito. O propósito do Senhor Jesus nunca foi mostrar quem estava certo ou quem estava errado. Quando o Senhor Jesus ensinou a verdade para alguém, ensinou por amor, para tratar estas pessoas e restaurá-las. Quando ele não faz isso desta maneira, ele não deixa a verdade clara. O Senhor Jesus falou algumas vezes por parábolas. E em algumas dessas parábolas ele não explicou o significado. Ou seja, ele não mostrou a verdade, para que elas não crescem. Ele fez isso para aqueles que ele sabia que não deveriam crer mesmo. Porque para aqueles a quem ele amou, aqueles que o Pai lhe deu, ele explica a verdade em amor e deixa a verdade clara. Um exemplo disso você pode ler depois lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Ele explicou apenas para os seus e não para todos. E ainda disse: eu falo assim para que ouvindo eles não ouçam e não entendam. Então o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer quando o amor foi embora? O Senhor Jesus dá o caminho. Vejam só. Aliás, antes disso ainda, eu penso que o problema em Éfeso era que as pessoas começaram a se preocupar com a doutrina sobre Jesus, mais com a doutrina sobre Jesus do que com a pessoa do Senhor Jesus. Eles começaram a focalizar em teologia ao invés da pessoa atrás da teologia. Esse é o problema. Quando eu estou apenas atrás da doutrina e da teologia, mas desinteressado de Jesus, eu vou chegar a um resultado muito ruim. O amor pode se esfriar se não for devidamente cuidado. Manter o seu primeiro amor envolve manter seu foco centrado no objeto do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus dá a receita de como eu resolver este problema. Como que aquela igreja deveria lidar com isso? Pode passar, por favor. Vejam só, lembre-se de onde você estava, lembre de onde você caiu. Essa foi a frase do Senhor Jesus. Lembra-te de onde vocês caíram. Jesus está dizendo assim: olha, lembra de como vocês eram quando o Senhor Jesus converteu o coração de vocês. Lembra de como vocês eram quando vocês começaram a caminhada cristã de vocês. Lembra como que vocês eram? Vocês eram entusiasmados, vocês eram amorosos. Vocês queriam falar para todos os amigos de vocês a respeito de Jesus, não para mostrar o quanto eles estão errados, mas para mostrar o quanto há esperança, o quanto há sentido, o quanto há amor em Jesus. Agora, a falta de amor é simplesmente uma questão: olha, eu deixo de ter amor e ponto final, isso não gera grandes consequências. Não, a falta de amor nos leva a pecar. Vejam só, o que me impede de pecar contra o meu irmão é saber a verdade do que é pecado, mas não só isso. Tem muita gente que sabe que não deve fazer alguma coisa e faz. Qual que é o outro elemento para me livrar de pecar contra um irmão meu, um semelhante meu? Amor por ele. Quando a gente ama, a gente não quer o mal dessa pessoa. Então você não vai pecar contra ela. E então a falta de amor gera como consequência pecado. Pecado. E então o Senhor Jesus vai para a segunda orientação. Não é só lembrar de como você era. Você precisa também se arrepender. Porque a falta de amor com certeza te levou a uma situação de pecado. Quando a gente decide fazer deliberadamente o mal contra uma outra pessoa, é porque o amor já foi embora do nosso coração faz tempo. Ah, mas fulano não é crente. Não interessa. Quando eu decido por fazer o que é errado, o meu coração está vazio de amor. E vejam só, vocês são como eu. Todos nós somos feitos de carne e osso. Todos os dias nós decidimos fazer coisas certas ou coisas erradas. Todos os dias nós decidimos que atitudes nós vamos ter em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Todos os dias nós decidimos que atitude nós vamos ter em relação aos nossos familiares, em relação aos nossos companheiros de trabalho. Todos os dias nós decidimos que reação nós vamos ter em que atitude nós vamos tomar com os nossos credores, com os nossos devedores. Todos os dias nós tomamos essas decisões. Essas decisões são consequência de um coração cheio de verdade e amor, ou um coração vazio de verdade e de amor.
E aí, não adianta ter o coração cheio de verdade. Se não tiver amor, você vai decidir fazer as coisas mais absurdas contra uma outra pessoa, mesmo sabendo que você não deve fazer. Porque não tem amor. A mensagem do Senhor Jesus para todos nós hoje, nesta manhã é: sabe por que vocês estão fazendo coisas erradas? Sabe por que nós todos estamos fazendo coisas erradas? Apesar de conhecer a verdade, nós abandonamos o primeiro amor. O amor que nos alcançou, nos tornou diferentes. Uma vez que nós abandonamos esse amor, nós voltamos a ser frios. Só que pior, porque antes nós éramos frios e ignorantes. Agora nós somos frios e nós temos consciência do que nós estamos fazendo. E a nossa condição é muito pior do que antes. E então, o Senhor Jesus disse: volta. É a terceira mensagem. Observe que esta ênfase agora está em uma ação. O primeiro é lembrar. O segundo é se arrepender. E o terceiro é o quê? Ação. Volta. Significa, olha, faz o caminho. Faz o caminho de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Lembra da história de Zaqueu? A história de Zaqueu é uma história muito emblemática sobre isso. Zaqueu, por curiosidade, foi ver Jesus passando. Jesus o enxergou, falou para ele: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou almoçar com você. E aquele ato de amor de Jesus mudou completamente a vida de Zaqueu. Entrando na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus deve ter pregado um belíssimo sermão para ele. Mas não foi fácil de ouvir. Com certeza deve ter sido bem duro. Porque a resposta que Zaqueu dá é a resposta de alguém que foi atingido não só pelo amor, mas foi atingido também pela verdade. E então o que Zaqueu diz? Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 5 vezes mais. E eu vou doar uma parte do que eu tenho, metade do que eu tenho, para os pobres. O que é isso? Amor no coração. Gera atitude. Ninguém pode dizer que está cheio de amor se não tiver atitude em relação àquilo que tem feito de errado. E então Jesus disse: olha, o caminho é lembrar, se arrepender e voltar. Ou seja, tomar uma atitude de regresso ao ponto de onde você jamais deveria ter saído. Então eu gostaria de encerrar, tem mais partes desse estudo, eu termino na semana que vem, não tem problema. Eu queria encerrar aqui hoje, mas eu queria encerrar fazendo uma menção de algo que eu considero muito importante. O Senhor Jesus fez um alerta, quase que como uma ameaça para esta igreja. No versículo 5, o Senhor Jesus, depois de falar que eles deveriam voltar à prática das primeiras obras, ele fala assim: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro, lembra o que era? Era a igreja. Era a igreja. Se vocês não mudarem, eu venho aqui e vou mover a igreja de vocês. Bom, mas que tipo de ameaça é esse? Veja, pense bem, pensar em movimento, mudar a igreja, o que é isso? Para nós não faz muito sentido, aliás, para vocês. Para mim faz um pouco mais, vou explicar por quê. Meu pai parecia cigano, ele vivia mudando de 2 em 2 anos. Mudou muitas vezes. E tem um ditado chinês que diz que cada 3 mudanças equivale a um incêndio. Em 3 mudanças, por melhor que sejam os seus móveis, em 3 mudanças você perde tudo. Não tem jeito. Eu já mudei 3 vezes, desde quando eu casei. Não foi de 3 cidades, mas dentro da mesma cidade já mudei. E é verdade. Depois de 3 mudanças não sobra nada. É difícil de guardar até as fotografias. Você vai perdendo coisa. Cada vez que você muda, você perde alguma coisa. É dramático. Mudança é algo chato, é algo difícil, é algo problemático. Mudança gera um estresse. Mudança para criança, então, nem se fala. Aquela cidade passou por muitas mudanças desde quando ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo. Nos últimos 2000 anos, ela sofreu pelo menos terremotos graves, pelo menos 3, que obrigaram a mudar a cidade de local. Pelo menos 3. Agora, antes de Cristo, ela sofreu vários terremotos. Aquela região era uma região conhecida por terremotos, e é conhecida até hoje. Então, falar de mudança para um morador de Éfeso era falar sobre alguma coisa muito difícil, traumática. Difícil. O que Jesus está falando para eles? Está falando assim: vocês não gostam de mudança. Vocês já sofreram vários terremotos aí.
Se vocês não mudarem, eu vou provocar um terremoto na vida de vocês. Vocês vão ter que mudar. É isso que Jesus está dizendo. Eu queria encerrar com essa frase. A mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso é a mesma para nós hoje. E a mensagem é: se vocês não mudarem, eu vou produzir um hecatombe na vida de vocês. E lá no final o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês não mudarem, eu vou produzir um hecatombe na vida de vocês. Que nós todos ouçamos este alerta hoje. E oremos ao Senhor e peçamos ao Senhor: Senhor, nos ajude a voltar ao primeiro amor. Porque é melhor se arrepender, é melhor lembrar, se arrepender e voltar, do que ter que enfrentar o terremoto da mudança. Aí a coisa fica difícil. Mas graças a Deus que Deus ainda assim produz os terremotos. Já que a gente não vai pelo jeito certo, Ele vai e traz através dos terremotos. Isso é prova do amor dele por nós, que não desiste nunca.